Vamos então abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, e vamos deixá-la aberta com atenção no verso 11 em diante. Nas mensagens anteriores, nos estudos anteriores, nós vimos como Tiago escreveu essa carta com o objetivo de ajudar cristãos judeus que moravam dispersos pelo Império Romano em alguns problemas que eles estavam passando. Tiago provavelmente tinha em mente algumas comunidades em particular, embora os problemas que ele trata aqui são típicos de igrejas em todo lugar. Não há nada nesses problemas que sejam específicos ou exclusivos de uma comunidade só, mas são problemas que podem acontecer com qualquer igreja em qualquer lugar. De qualquer forma, ele enfoca particularmente duas coisas no seu livro, na tentativa de ajudar aquelas igrejas. A questão das provações, ele procura ajudar os cristãos a tomar a atitude correta no meio das dificuldades que eles encontram nessa vida. E, em segundo lugar, Tiago procura instruí-los com relação a diversas deficiências que havia em termos de fé e prática. Eles tinham dificuldades com relação a praticar a palavra de Deus, eram mais ouvintes, havia discriminação no meio da igreja, favoritismo aos ricos em detrimento dos pobres, havia problema também com relação a vários que queriam ser mestres, mas que tinham um problema tinham a dificuldade de não conseguir controlar as palavras e estavam lutando entre si, provocando confusão, discussão. E Tiago, no capítulo 4, fala com muita firmeza à igreja a respeito do mundanismo, uma atitude de amor ao mundo e aos valores do mundo, que seria a raiz de todos os problemas que eles estavam passando. E ele fala de que ele diz que o amor ao mundo nos faz inimigos de Deus e que a única maneira de nós escaparmos desse ciclo vicioso da prisão férrea, dessa visão mundana de mundo, é se nós nos submetermos a Deus, nos humilharmos diante de Deus, que dá a sua graça aos humildes. Somente pela graça de Deus, uma graça que é maior do que as nossas paixões, é que nós podemos nos livrar do mundanismo e viver para a glória de Deus. E foi aí que nós paramos. Agora nós vamos ver 3 exemplos ou 3 instâncias de mundanismo que são tratadas por Tiago logo em seguida, a partir do verso 11. E a primeira delas é a maledicência, versos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Essa é uma atitude típica do mundanismo, que parecia ser comum naquelas comunidades, falar mal uns dos outros. Notem a preocupação de Tiago nessa carta com o uso das palavras. De volta lá ao capítulo 1, vocês lembram que o teste que Tiago colocou, se alguém é crente ou não, se a religião dele é verdadeira ou não, é exatamente o domínio da língua. Capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, já no capítulo 1, Tiago falava a respeito do controle da língua como sinal de que a pessoa era um verdadeiro cristão. Quem não controla a língua, quem não tem domínio sobre as suas palavras, quem não pondera o que diz, está dando sinal de que, no mínimo, é um crente imaturo, havendo a possibilidade de que não há verdadeira conversão. Ele diz que está enganando o seu próprio coração e a sua religião é vã. Depois, no capítulo 3, ele volta a falar sobre a questão do uso da língua, quando adverte aqueles que são mestres ou que querem ser mestres, quanto aos perigos da falta de controle naquilo que nós falamos.
capítulo 3, verso 2, ele diz: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quem não tropeça no falar, já alcançou aquela maturidade espiritual que Deus deseja de nós, é varão perfeito. E esse é capaz de dominar todas as demais paixões da sua vida. Note que a preocupação de Tiago, mais uma vez, com a questão das palavras. E o restante do capítulo 3, nessa parte, é dedicada aos chamados pecados cometidos com as palavras. Ele adverte a respeito do poder da língua para destruir as pessoas, fala como é difícil o controle da língua, e no final do capítulo 3, mais uma vez, ele está tratando da questão das palavras. Verso 13, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas palavras. Mas se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Os candidatos a mestre estavam se gloriando das suas conquistas, das suas capacidades, das suas habilidades, fazendo mais uma vez um uso inadequado das palavras. Aí chegamos no capítulo 4, onde Tiago fala do mundanismo, e ao falar sobre o mundanismo, ele volta à questão da língua, outra vez nos versos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então parece que esse é um dos problemas, ou um dos pecados mais comuns entre os crentes. São os pecados cometidos com as palavras. Os pecados cometidos com as palavras. Não tanto com ações de outra forma, concreta, ações concretas ou atitudes radicais, mas parece que os crentes transgridem mais o Evangelho com as palavras do que com qualquer outra coisa. Maledicência, mentira, calúnia, fofoca, o falar mal, o denegrir o caráter, passar adiante boatos que a gente não tem certeza, e com isso a gente queima o filme do irmão, e por aí vai. Então é um problema generalizado na época de Tiago, e eu desconfio de que não é restrito só àquela época. Nós todos temos que estar bastante conscientes de que grande parte das transgressões que a igreja comete é nessa área. Então é natural que, ao falar sobre mundanismo, e no contexto de falar sobre o mundanismo, Tiago fale mais uma vez a respeito desse assunto. E o que é que ele diz exatamente? Aí tem no verso 11 a proibição. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Falar mal significa pronunciar palavras ou dizer palavras que não são verdadeiras, palavras maldosas, palavras que têm a intenção de denegrir o caráter, a vida, a imagem das pessoas ao nosso redor, especialmente dos nossos irmãos. Não é que nós não possamos, aqui tem um risco, tem uma coisa que nós vamos entender. Não é que a Bíblia proíba que nós façamos uma análise e um julgamento das atitudes dos outros. A própria Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, em certa ocasião, disse: não julgueis para que não sejais julgados. Mas logo em seguida ele disse, na mesma passagem, continuando: não deis aos cães o que é santo, nem julguei as vossas pérolas aos porcos. Ora, como é que eu vou obedecer esse mandamento se eu não identifico o cão e o porco? Ele não está falando de cão e de porco animal, está falando de pessoas que se comportam como cães e pessoas que se comportam como porcos. A elas eu não devo dar as coisas santas do Evangelho. Para eu obedecer isso, eu vou ter que fazer um julgamento e chegar à conclusão de que fulano é porco e fulano é cão. Ou seja, que eles estão numa situação em que eu não vou dar o Evangelho para estas pessoas, as coisas de Deus. Ou seja, eu sou chamado a julgar, eu sou chamado a exercer uma análise do caráter e da vida das pessoas com o objetivo de obedecer a Deus. Então, a proibição de julgar que nós temos na Bíblia, ela não pode ser uma proibição absoluta, de que nós dizemos assim: não, a vida dele, quem conhece é Deus, cada um vai dar contas de si a Deus, nós não temos nada com isso, cada um que viva do jeito que achar. Não é isso que a Bíblia diz. O tipo de julgamento que a Bíblia proíbe é o julgamento temerário, é você julgar as pessoas, é você ver
o cisco que está no olho do seu irmão e você não vê a trave que está no seu. É você ter 2 pesos e 2 medidas, você submeter todo mundo ao seu redor a um critério severo de julgamento, ao passo que você é indulgente com você mesmo. Você permite-se fazer uma série de coisas que você não permite nos outros, igual o rei Davi. O rei Davi tomou a mulher do general Urias, e quando o profeta Natã chegou para ele contando uma história de um homem rico que roubou, tirou o cordeirinho do homem pobre, Davi ficou indignado. Esse homem tem que morrer, esse homem tem que restituir o que ele fez, sem olhar que ele era o homem, sem ver os seus próprios pecados. Então, esse tipo de julgamento que a Bíblia proíbe, o julgamento temerário, o julgamento em que nós somos rigorosos com os outros, indulgentes conosco, e quando nós analisamos ou fazemos julgamento ou pronunciamos palavras sobre os outros que não têm fundamento, elas não são baseadas na verdade ou não têm como objetivo abençoar a vida daquela pessoa. Então, quando Tiago diz aqui, irmãos, não faleis mal uns dos outros, ele não está dizendo que a gente sempre vai dizer coisa boa das pessoas, mesmo quando elas estão erradas. Fulano errou e a gente vai dizer, não, mas é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus e é uma pessoa boa, mesmo que a pessoa não seja. Ele não está mandando a gente ser hipócrita. E não é isso que ele está dizendo. O que ele está proibindo aqui é a maldade, é a calúnia, é nós deixarmos de fazer o que Jesus ensinou em Mateus 18. Eu acho que devia ter pregado essa passagem junto com Mateus 18. Em Mateus 18 nós temos um sermão de Jesus, como evitar a fofoca. Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Aqui Jesus nos ensina de que maneira nós devemos tratar um irmão ou uma irmã que caiu, que pecou, que fez alguma coisa errada. Primeira coisa é ir diretamente àquela pessoa e confrontar em amor aquela pessoa. Se a pessoa ouvir, então nós ganhamos o irmão. O problema está resolvido, morreu o assunto. Se ela não ouvir, levamos 2 ou 3 testemunhas, conversamos com a pessoa. Se ela nos escutar, ganhamos aquela pessoa, está resolvido o assunto. Se ela não ouvir, aí sim nós trazemos o assunto para a igreja, para que a igreja resolva. Se ela não ouvir a igreja, então tem que ser considerada como não crente, porque dada 3 oportunidades para se recuperar do pecado, não admitir, então não pode ser crente, porque o crente verdadeiro, ele teme diante de Deus. Essa é a maneira de resolver o problema de alguém que fez alguma coisa errada. Mas o que é que nós fazemos? Alguém fez alguma coisa errada, em vez de nós irmos lá, nós pegamos o telefone e dizemos, fulana, olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, mas é só para você orar, tá? Você vai orar por fulano de tal, que fez isso, que fez aquilo, ore por ela. E você não foi falar com aquela pessoa. Aí a amiga que recebeu o seu telefonema já vai começar uma corrente de oração, né, na igreja, em favor daquele irmão que caiu em pecado e ninguém foi lá falar com ele. Daqui a pouco a igreja toda está falando da pessoa e os passos bíblicos para resolver o problema daquela pessoa não foram tomados. É isso que é falar mal. Estamos comentando, estamos disseminando coisas a respeito do caráter da pessoa e a nossa intenção não é ajudar, porque se a intenção fosse ajudar, nós teríamos ido falar com a pessoa em primeiro lugar, confrontar a pessoa, chamar o arrependimento, mostrar a verdade. Então essa malícia, essa perversidade que existe em nosso meio, é isso que Tiago está condenando aqui. Veja só. Depois de dizer que não devemos falar mal uns dos outros, ele nos dá algumas razões. Primeiro, porque se nós começarmos a falar mal uns dos outros, nós estamos indo contra a lei de Deus. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, a lei de Deus manda que nós amemos o próximo como a nós mesmos, que nós respeitemos o nome do próximo
Quando diz não darás falso testemunho contra o teu próximo, quer dizer que nós temos que falar a verdade a respeito do nosso próximo e zelar pela imagem do nosso próximo. Então, a lei de Deus, todos os seus mandamentos, falam que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós estamos falando mal do próximo, nós estamos julgando a lei de Deus e indo contra essa lei. Segunda coisa é que nós estamos tomando o lugar de Deus, final do verso 11. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, nosso papel é observar a lei de Deus, observar no sentido de guardá-la. Quando, em vez de guardar a lei de Deus, nós a quebramos ou a julgamos, quando nós falamos mal do próximo, nós estamos nos constituindo em legisladores, que é uma arrogância mundana. Verso 12: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quando nós estamos antecipando um veredito a respeito de uma pessoa, fulano não presta, fulano é um pecador, fulano fez isso, fez aquilo outro, sem que os passos bíblicos fossem tomados, sem que o amor cristão foi mostrado, sem que a pessoa tenha tido a oportunidade de se explicar e se defender, nós estamos tomando o lugar de Deus. E aí a pergunta de Tiago: quem é você? Quem é que faz perecer? Quem é que pode salvar? Só Deus pode fazer isso. Nós não temos poder em nós para mandar ninguém para o inferno e ninguém para o céu. Quem tem o poder de mandar para o céu e para o inferno é o legislador e juiz, o Todo-Poderoso. E na hora que nós estamos falando mal das pessoas nessas condições, nós estamos tomando o lugar de Deus. É isso que o mundanismo faz. Ele produz essa arrogância em nós, essa prepotência de nós tomarmos uma prerrogativa, uma atitude que só a Deus pertence. É claro, eu volto a dizer, a Bíblia, e Tiago aqui, não está proibindo que nós exerçamos a disciplina, que nós exerçamos os critérios corretos para fazer a distinção entre aquilo que é certo e errado. O que se proíbe aqui é que se faça isso temerariamente, perversamente, com maldade no coração, sem o objetivo de abençoar a pessoa e de corrigir a pessoa, porque se o alvo é abençoar, nós faríamos o que Jesus disse em Mateus 18: se teu irmão pecar, vai repreendê-lo entre ti e ele só, antes de começar a falar do pecado dele para outras pessoas. Então, se há amor de fato e interesse, é assim que nós vamos fazer. E aí acabou a fofoca na igreja. Já pensou se todo mundo fizesse isso? Se quando eu pecar, em vez das pessoas começarem a falar mal de mim, uma honesta viesse ter comigo e dissesse: Augustus, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, me dando uma oportunidade ou de me explicar ou de pedir perdão. Acabava a fofoca na igreja, não é verdade? Mas quando não é praticado, nós temos que enfrentar esse problema. Mais uma vez, a língua ateando fogo aí em toda uma comunidade. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. É o primeiro exemplo aqui de mundanismo que Tiago trata depois de expor o mundanismo como inimizade contra Deus. O segundo exemplo tem a ver com a jactância quanto ao futuro. Eu vou ler de 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aqui nós temos um segundo exemplo desse espírito mundano que às vezes invade as nossas igrejas, que é planejar para o futuro sem levar Deus em conta. Já de cara eu preciso dizer que a Bíblia não está proibindo que nós planejemos para o futuro. Tiago provavelmente está ecoando aqui as palavras de Jesus em Mateus 6, quando o Senhor Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã.
Veja só o que disse o Senhor. Mateus 6, de 25 em diante. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. E aí no verso 28, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. E no verso 30, Deus veste a erva do campo. No verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a não se preocuparem com o amanhã, a deixar o futuro nas mãos de Deus. Basta cada dia o seu mal. Se Deus sustenta os animais e as aves, Ele vai cuidar de nós, que somos as primícias da sua criação. O que acontece quando o Senhor Jesus disse essas palavras, o sentido delas, não é que nós não devemos nos planejar para o futuro. Não faz mal você pagar um plano de aposentadoria privado, particular, pensando no futuro, quando você se aposentar. A Bíblia não está proibindo isso. Não está proibindo que você planeje para o futuro dos seus filhos, faça um pé de meia para investir na educação dos seus filhos. Também não está proibindo que você adquira uma propriedade pensando mais adiante, quando você se aposentar ou ficar doente, você morrer, deixar alguma coisa para a sua família. A Bíblia não está proibindo que nós planejemos para o futuro. O problema é que, via de regra, os cristãos fazem isso, e isso acaba se tornando a base da confiança deles. Eles têm uma poupança, têm uma aposentadoria, então se sentem tranquilos, quando em todas as áreas da vida a nossa segurança deveria estar na providência de Deus. Deus é que é a base da nossa confiança com relação ao futuro. Às vezes as pessoas estão fazendo planos, mas elas não estão levando Deus em conta. Ou então, no máximo, como acontece às vezes, a pessoa vai construir uma casa, faz a planta do jeitinho que ela quer, ou manda alguém fazer do jeitinho que ela quer, depois chama um engenheiro, um arquiteto credenciado e pede para o cara colocar a assinatura naquela planta que já está, naquilo que já está planejado. Às vezes nós fazemos os planos e depois de feitos nós chegamos para Deus e dizemos: Deus, dá uma rubricada aqui dizendo que o Senhor aprova tudo isso que eu planejei. Deus está de fora com relação aos planos do futuro. É isso que Tiago está condenando aqui. Ele chama essa atitude de uma atitude arrogante e de uma atitude mundana, de pessoas que se dizem crentes, mas na prática negam a Deus pela maneira como elas agem. Veja só como isso acontece. O mundo vive dessa maneira. As pessoas que não conhecem a Deus, eles vivem dessa forma. Fazem planos como se fossem viver para todo sempre. O meu sogro, um pastor reformado, ele sempre me corrigia, me corrige até hoje, mesmo que ele tenha 80 anos, eu tenho mais de 50, não interessa, eu continuo sendo o genro dele, ele me corrige do mesmo jeito que quando eu era moço de 20 e poucos anos, namorando a filha dele. Então, toda vez que eu digo alguma frase no futuro e não acrescento "se Deus quiser", ele me dá uma bronca. Eu digo assim: olha, pastor, eu vou para a Holanda em setembro. Ele mora na Holanda. Eu vou para a Holanda em setembro. Ele diz: se Deus quiser, não é? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tem em latim, essa expressão "se Deus quiser" é Deo volente. Deo volente, que se abrevia com DV. Então se tornou uma prática nos antigos puritanos, quando eles escreviam cartas entre si e que falavam dos planos para o futuro, eles diziam: vou para tal lugar, vírgula, DV, Deo volente, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, eu farei isso ou aquilo. Eles estavam baseados exatamente aqui no ensino de Tiago. Tiago aqui está corrigindo os comerciantes cristãos que estavam fazendo planos para expandir os seus negócios. Está aí no verso 13. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Não tem nada de mal com isso aqui. Fazer planos para expandir o seu negócio. Que Deus abençoe o seu negócio, que você abra uma filial em cada cidade do Amazonas. Amém. E que você progrida, que Deus te abençoe, e dê o dízimo.
contribua para os pobres, dê para a igreja também, que Deus faça o seu negócio prosperar. O problema não é esse, não é pecado o crente ser próspero. O problema é quando ele faz planos para a vida dele e que ele não leva Deus em conta, ele não teme a Deus. É o que ele diz no verso 14: vocês não sabem o que sucederá amanhã. Nós planejamos como se fôssemos eternos, como se fôssemos viver para sempre, como se nós e a nossa descendência fôssemos permanecer aqui nesse planeta para toda a eternidade. O que é a vossa vida? Pergunta Tiago. Ele compara a uma neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Eu não sei se vocês têm muita neblina por aqui, pastor, mas em São Paulo é muito frequente, é chamada cidade da neblina ou cidade da fumaça. E é impressionante, tem dia que, onde eu moro perto da represa de Guarapiranga, quando eu acordo cedinho, não dá para ver o fim da rua, por causa da neblina. Aquela neve, não é? Aquela névoa. E vou tomar café, volto com 5, 10 minutos, já clareou. Bateu um vento, o sol saiu, você já vê com clareza. A neblina aparece e ela logo desaparece. Eu estava voltando com minha esposa do interior de São Paulo, numa viagem que nós tivemos que fazer, e eu tenho uma motocicleta, gosto muito de viajar de motocicleta em São Paulo, com as boas estradas que tem lá. Eu estava conversando com o pastor Jorge a respeito das estradas daqui, e ele não falou mal das estradas daqui, apenas comparadas com as estradas de São Paulo é outra realidade. E eu vinha de madrugada do interior de São Paulo, vimos mais rápido de motocicleta na via Anhanguera. De repente, ao virarmos uma curva na motocicleta, eu perdi quase que completamente a visão por um bloco de névoa que estava em cima da pista. Fiquei por um momento assim meio atordoado, e a bênção que nos aconteceu foi que em frações de segundo, logo depois, aquela névoa tinha acabado. Era um resto de nevoeiro que ficou, o dia estava amanhecendo, e nós lembramos desse versículo aqui. Assim a vida do homem é como a névoa, uma neblina que aparece, e logo vai embora. Logo vai embora. E às vezes nós fazemos planos como se fôssemos viver para todo sempre. É por isso então que a atitude do crente, verso 15, devia ser sempre essa: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, essa é a atitude do crente. Ele diz: eu vou para tal cidade, vou abrir um negócio, vou casar, vou começar minha família, vou viajar para tal lugar para estudar, vou entrar no vestibular em tal curso. Não está errado você fazer planos, mas sempre diga assim: se esta for a vontade de Deus. E nós nos sujeitamos à vontade de Deus porque ela é o princípio regulador da nossa vida. O crente verdadeiro, ele quer estar no centro da vontade de Deus. E quando os nossos planos não forem os planos de Deus, se você tem esse temor a Deus, você não vai ficar desesperado. Qual o problema com essas pessoas? É que se esses planos dão errado, elas ficam revoltadas, ficam frustradas, ficam amarguradas, porque as expectativas que elas tinham não se realizou. Mas se você planeja já de antemão dizendo: eu estou pensando assim, mas não a minha, mas a vontade de Deus, e você coloca a sua vida, o seu futuro nas mãos de Deus, para que Deus conduza a sua vida da melhor maneira, então se os seus planos não forem aqueles planos que se a sua vida não for de acordo com aqueles planos que você traçou, então em vez de amargura, haverá ação de graças, louvor e gratidão a Deus, dizendo: Senhor, eu queria dessa forma, mas eu estou percebendo pelas circunstâncias que Tu estás guiando a minha vida em outra direção. Seja feita a Tua vontade e não a minha. E você vai continuar firme, louvando a Deus, sem passar pela frustração de muita gente que vê os seus planos frustrados nessa vida. Tinha alvos, tinha expectativas, de repente a vida mudou completamente e a pessoa entra em parafuso. Se desde o começo eu tivesse dito: se for a vontade de Deus, e dizer não da boca para fora, dizer de coração: se for a vontade de Deus, porque para mim o mais importante é a vontade de Deus. Quero encontrar um marido, casar, ter muitos filhos, se for a vontade de Deus. Se não for, eu vou ser feliz solteira. Deus vai me mostrar
qual é o plano dele. Se não for a vontade de Deus, eu prefiro ficar solteira e não sem filhos, do que, contra a vontade de Deus, embarcar num casamento infeliz que vai acabar comigo e com a felicidade da minha vida. Então, se nós planejarmos sempre debaixo da vontade de Deus, nós então estaremos prontos para enfrentar as dificuldades. E Tiago termina essa parte dizendo, veja só, no verso 16: entretanto, agora vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ele está aqui condenando não somente as pessoas que fazem planos sem levar Deus em conta, sem se submeter à vontade de Deus, mas que se gloriam disso, se jactam disso, ficam dizendo para os outros, até assim como se fossem o dono do amanhã. Tiago chama essa atitude de maligna. Isso aqui está relacionada com o maligno, é semelhante ao diabo, a Satanás, que é o inimigo de Deus e que não quer se sujeitar a Deus. No verso 17 nós temos a definição do que são chamados os pecados de omissão. A nossa teologia clássica, a teologia reformada, divide os pecados em duas categorias: pecados de comissão, que são os que você comete, e os pecados de omissão, que são aquelas coisas que você deveria fazer e você não faz. Então nós pecamos porque fazemos e pecamos porque deixamos de fazer. Pecamos porque fazemos o que é mal e pecamos porque deixamos de fazer o que é certo. Então ele aqui está definindo o pecado de omissão, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então, toda vez que você está planejando para o futuro, pensando no seu negócio, na sua vida, sua carreira, sua profissão, tudo na sua vida, e você não está submisso à vontade de Deus e não coloca seus planos e seu futuro nas mãos de Deus, você está pecando, porque você sabe que você devia fazer isso. Você sabe que sua vida não lhe pertence. Você sabe que Deus é quem controla todas as coisas. Você sabe que está vivo hoje, não está vivo amanhã. Alguma coisa acontece e você perde sua vida amanhã. Nós somos como a neblina. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus e a nossa pequenez, nós sempre diremos: Senhor, se for a tua vontade, a minha vida está nas tuas mãos. Porque quando a gente deixa de fazer isso, a gente está pecando contra Deus. Essa é uma atitude mundana. Veja só, o mundanismo se traduz por falar mal dos outros e viver como se Deus não existisse.